online. Ok, bom dia, gente. Vamos começar a nossa aula. Eu vou pedir a você que vai participar conosco aqui, dessa turma, que venha, sente-se, porque nós já vamos começar o nosso tempo. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade como igreja, de nós estarmos juntos aqui, olhando mais para essa porção da Tua Palavra, para o livro de Juízes, e tentando entender aqui a um personagem, a uma porção, por vezes, tão complicada, mal compreendida, mas nós confiamos em Ti, na Tua orientação, na Tua iluminação, para que nós possamos, de fato, ler e entender qual é o propósito dessa história, dentro deste livro e dentro da Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Ok, gente, estamos aqui mais uma vez, seguindo aqui na nossa aula de Juízes, e na semana passada, na verdade, não tivemos aula, porque nós tivemos a conferência missionária, né? Nós tivemos workshops. Mas 2 semanas atrás, nós tivemos uma aula aqui da nossa série de Juízes, onde nós vimos o último juiz, né? O último juiz que observamos aqui. Vocês lembram quem foi? Quem foi o último juiz que nós tivemos aqui? Otoniel foi o último juiz que vimos e é o primeiro da lista, né? Nós vimos o primeiro juiz, o juiz Otoniel, e nós vimos lá em Otoniel uma série de valores, uma série de virtudes. Vimos um homem comprometido com a lei de Deus, vimos um sujeito comprometido com a sua própria família, e vimos que, de certa maneira, ele se coloca ali como uma referência de juiz, num período onde cada vez menos teremos boas referências. O Otoniel ali, ele aparece como um juiz, o primeiro de uma lista, e ele é uma boa referência, um bom modelo para a gente. É importante a gente lembrar isso, por quê? Porque de agora em diante, nós vamos cada vez mais por ralo abaixo, né? Nós vamos cada vez piorar o nível dos juízes. O livro de Juízes tem essa intenção, de mostrar para nós como deveria ser um modelo, um padrão de um juiz, de uma autoridade levantada por Deus, e como esse padrão, ele sucessivamente, ele não vai sendo atingido. Pelo contrário, ele vai piorando, 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 cada vez mais, até chegar no fundo do poço, que é Sansão, ok? Que deveria ser o maior de todos os juízes, porque ele tem força sobre-humana, mas ele vira o pior de todos, tá bom? Então, daqui em diante, gente, é só ladeira abaixo, é só derrocada, né? É só maus exemplos que a Bíblia vem trazendo para a gente, tá bom? Claro que nós vamos ter grandes feitos, grandes vitórias, grandes personagens, mas o que está sendo apresentado para a gente aqui é muito longe de um modelo a ser seguido. Otoniel, não, Otoniel ele é um modelo para a gente, ele é o primeiro, e ele é apresentado para a gente quase que sem falhas. E mostra que os que vieram depois dele não seguiram no seu próprio caminho. Beleza? Então hoje nós vamos conversar sobre um outro juiz, um cara chamado Eude. Já ouviram alguma história, alguma pregação sobre Eude? Ok? Ele não é tão conhecido, mas ele está aqui na lista. Nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre ele. Mas antes, deixe-me caminhar com vocês aqui em alguns conceitos. De vez em quando, algumas palavras ficam na moda, né? De vez em quando, alguns termos se tornam termos do momento. E um desses termos do momento é um termo em inglês, certo? Que você entra em qualquer site de uma universidade, você vê qualquer tipo de treinamento para profissionais, essa palavra está aparecendo ali, que é a palavra compliance. Alguém já ouviu essa palavra? Compliance em algum lugar? A gente já ouviu, embora a gente não saiba muito bem o que significa, não é? Eu peguei aqui um site de um instituto de treinamento de liderança, tem um artigo ali, compliance, empresa correta, vale mais. Aí nós já começamos a entender um pouquinho mais do que significa o termo compliance, né? Tem a ver com uma empresa correta, com uma empresa que se adequa àquilo que é esperado, que se adequa às regras, se adequa às normas. Na verdade, quando a gente fala de compliance, nós estamos entrando no universo da ética, né? Qual é a definição desse termo, gente? Compliance é um compromisso ético com as normas e os padrões internos e externos de uma companhia. É por isso que isso hoje é a palavra do momento. Porque as pessoas, elas estão sendo desafiadas a elas terem um compromisso ético com as normas, com as regras, com os padrões, com os regimentos
tanto internos, de como se opera dentro daquela empresa, quanto externos, ou seja, quando você não está trabalhando, o que você posta na sua rede social, fere os valores daquela empresa? Se fere, você não pode fazer, certo? Então há uma grande busca por esse compromisso ético, né? Que mexe na nossa conduta, que mexe nas nossas decisões, que mexe naquilo que nós postamos nas redes sociais. Esse é um termo do momento, esse é um termo que quem está na faculdade no momento atual, de certo modo, passará por esse tipo de influência, certo? É uma tendência do momento atual. Mas se nós pensarmos bem, esquece o termo compliance. A ideia de que nós devemos nos adequar a algum modelo, algum padrão de ética. Gente, isso está impregnado na nossa sociedade. Em lugares onde muitas vezes nós vemos que falta uma ética que nós consideramos boa, mesmo assim há lá uma comissão de ética, não é? Quando nós olhamos às vezes para aquilo que acontece lá em Brasília, que nos assusta, mas lá eles têm, certo? No legislativo, uma comissão de ética. Pode ser uma ética muito diferente da minha, muito diferente da sua, mas eles têm uma comissão de ética. Então eles têm, certo, normas e padrões internos e externos que as pessoas têm que seguir. Quando nós pensamos, né, no universo esportivo, cada modalidade esportiva tem ali também aquilo que eles chamam de uma comissão de ética, certo? Para poder avaliar se determinado atleta, se determinado treinador está ou não de acordo com aquilo que aquela modalidade entende como o padrão a ser seguido. Então, quando a gente fala de ética, a verdade é que isso está impregnado em todos os lugares. O ponto é, nem tudo aquilo que os outros chamam de ética, nós concordamos, certo? Toda ética é igual, gente? Não. Mas que existe, de fato, uma visão, uma busca, um compromisso para que indivíduos sigam normas, padrões, se alinhem com aquilo que o meio onde eles estão propõe, isso qualquer lugar tem. Você vai numa universidade, lá vai ter um grupo de indivíduos que é responsável pela ética dentro daquele ambiente, certo? Isso está impregnado em todos os locais. Então, pergunta. Pensando nisso, será que nós podemos afirmar que todo mundo tem um compromisso ético? Pensem bem na pergunta. Eu não estou dizendo que todo mundo tem um compromisso de ética cristã. Eu estou perguntando se todo mundo tem um compromisso ético com alguma coisa. E aí? Quem acha que sim? Todo mundo tem um compromisso ético com alguma coisa. Quem acha que não? Quem acha que sim? Vamos ouvir alguns de vocês. Explica um pouquinho a sua pergunta. A sua pergunta não, a sua resposta. Se todo mundo tem um compromisso ético, ok. De onde é que você tira a sua resposta sim? Quem gostaria de falar? Todo mundo tem um compromisso ético, você quer? Alguém pode levar o microfone ali, por favor? Todo mundo tem um compromisso ético, sua resposta é sim. Sim, ok. A partir do momento, se você está ligado a alguma instituição, né, a partir do momento que você está em alguma instituição, essa instituição ela tem uma comissão, um conselho sobre ética, né, para você seguir. É verdade. Então, se você não corresponder a essa ética, então você está fora. Perfeito. Mais alguém gostaria de compartilhar essa percepção? Gente, não precisa ser nenhuma questão relacionada a uma instituição, uma organização, às vezes em algo menos formal. Dentro de uma família, nós temos um compromisso ético? Tem coisas que a gente diz, nessa casa isso não acontece? Tem que ter, não é? Senão vira uma bagunça, ok? Gente, dentro da igreja, nós temos um compromisso ético? Claro que temos, certo? E nós somos um instrumento de Deus de ajudarmos uns aos outros a andar de acordo com esse compromisso ético, tá bom? Pode falar. Acho que até no caso do mal, né? Acho que até Satanás e os demônios têm um compromisso ético entre eles. É verdade, né? Certo? E quando nós pensamos nos agentes do mal neste mundo aqui hoje, eles também têm compromisso ético, né? Existe toda uma cartilha de ética entre os criminosos, entre as facções criminosas. Tem coisa que você não pode fazer ali dentro, certo? Então, percebam, gente, quando a gente fala de ética, todo mundo tem um senso de um compromisso ético com normas, padrões, certo? Que você deve seguir ou não. É impossível viver em comunidade sem que isso exista. E aí agora a minha próxima pergunta é: qual é o compromisso ético do cristão? Quem gostaria de responder? Qual é o compromisso ético do cristão?
Agora eu não estou falando da ética da facção criminosa, da empresa, do esportista, ok? Não é compliance. Estou falando aqui do compromisso ético do cristão, de nós. Qual é, gente? Vamos lá, vamos ouvir a irmã ali. Vamos deixar só o microfone chegar. Viver em obediência à palavra de Deus. Ok, quem concorda que o compromisso ético cristão envolve viver em obediência à palavra de Deus? Ok, então estamos todos juntos aqui, não é? Que mais, gente? Qual é o compromisso ético do cristão? Ok, vamos levar o microfone ali. Qual é? Bom dia. Bom dia. Levar o evangelho. Concordamos que faz parte do compromisso ético, daquilo que esperamos uns dos outros como cristãos fiéis, que nós anunciemos o evangelho. Quem concorda com isso, levante a mão. Ok? Estamos juntos, ok? Mais alguém, gente? Qual é o compromisso ético do cristão? Vamos lá? Mais uma pessoa, por favor, o microfone ali. Não servir de pedra de tropeço para as pessoas. Ok, aí é o nosso compromisso ético que envolve os de fora, não é? Não são apenas nós de dentro, mas envolve que tipo de testemunho estamos dando para aqueles que estão lá fora. Concordam com isso, gente? Isso faz parte do nosso compromisso ético, certo? E de onde é que nós extraímos? A partir de onde nós definimos o nosso compromisso ético, gente? Da palavra de Deus, certo? O que nós vamos ver hoje aqui, gente, é a história de um juiz cujo compromisso ético dele não tem a ver com Deus e com a sua palavra. Nós vamos ver um juiz aqui que podia facilmente ser um bom brasileiro, daqueles bem malandros, sabe? Daqueles bem malandros que gostam de enganar, que gostam de mentir, de manipular. E nós vamos ver que, embora ele seja usado por Deus como um juiz para realizar a libertação do povo, a maneira como a história dele é apresentada é que ele é reprovável. Por quê? Porque o seu compromisso ético não foi o compromisso ético que eu e você devemos ter. Ele teve uma conduta muito distante daquilo que deveria ser os padrões do povo de Deus. O tema da nossa aula, gente, é integridade, ok? Como é que nós poderíamos definir integridade, gente? Quem gostaria de dizer aí uma definição? Pode ser curta, pode ser simples, pode ser algo que acabou de te ocorrer, não há problema. Mas como é que nós definimos integridade? Quem gostaria de dizer? Levante aí sua mão. Integridade. O que é integridade, gente? É aquele tipo de coisa que todos nós sabemos um pouco, mas às vezes não sabemos definir, né? Pode falar, por favor. Ser verdadeiro. De fato, envolve sermos verdadeiros, falarmos a verdade, agirmos conforme a verdade. O que mais, gente? Definições de integridade. Ok? Honestidade, né? Quem mais? Levante a mão aí, aguarde o microfone chegar. Integridade tem a ver com o que, gente? Eu vou colocar uma definição aqui que é um pouquinho ampla, tá bom? Mas veja como ela acaba abrangendo vários aspectos. Integridade é uma qualidade do caráter pela qual o cristão está comprometido com os padrões de Deus. Ele reconhece e confessa suas falhas e pecados e mantém-se no processo de seguir o que é certo, justo e próprio, ok? Então, integridade nós estamos aqui abordando a partir de alguns aspectos. Primeiro aspecto é uma qualidade do caráter do cristão que o leva a estar comprometido com os padrões de Deus. Falamos da Bíblia aí, não é isso? Certo? Então, quando nós falamos de ética, e a ética é a mãe da integridade, a integridade é o resultado dela, tem a ver com o compromisso com os padrões de Deus. Certo? E esses padrões de Deus com os quais nós temos compromisso nos levam a um segundo momento. Por conta disso, o cristão íntegro, ele reconhece e ele confessa suas falhas e pecados. Porque isso é ser verdadeiro, não é, gente? Ser verdadeiro não é admitir quando nós estamos errados. Não é reconhecer os nossos erros, pedir perdão, buscar reparação aos danos que nós causamos. Esse é um cristão cuja conduta é ética. E, em terceiro momento, a integridade nos leva a nos mantermos no processo de seguir o que é certo, justo e próprio. Ou seja, quando nós erramos, nós reconhecemos o erro. E uma vez consertado o erro, nós nos mantemos no processo de seguir aquilo que é o certo, justo e próprio. Onde é que nós sabemos o que é certo, justo e próprio? Na mesma palavra de onde nós derivamos, de onde nós encontramos o nosso compromisso com os padrões de Deus. Certo? Integridade, gente, é uma vida que abrange esses aspectos aqui.
Pense comigo aqui, a partir dessa definição, pense na sua vida, faça aí um exercício de olhar para o passado. Quem foi um exemplo de integridade na sua vida? E por quê? Nós temos aqui uma definição, um compromisso com os padrões de Deus, alguém que quando erra reconhece, pede perdão e que busca manter-se alinhado com o que é certo, justo e bom. Pense na sua vida. Tome alguns instantes. Quem é aquele indivíduo, quem é aquela pessoa que você diz, esse aqui foi um exemplo de integridade na minha vida? E qual foi a razão disso? Ok? Alguém gostaria de compartilhar? Como a integridade marcou a sua vida? Temos aqui 2 irmãs que querem compartilhar. A primeira pessoa foi meu avô. Ele era crente, e muito crente, inclusive. Ok. E ele deu um verdadeiro exemplo de honestidade, de integridade. Ok. E depois o meu pai também. Seguiu Ok. o mesmo caminho. Seu avô, E pai meu- do seu pai, certo? E seu pai. Meu pai. Glória Ok. a Deus por isso. Amém. Eu não vim de família cristã. Ok. Quando eu me converti, eu já tinha 2 filhos adolescentes. Mas a pessoa que mais me impactou pelo caráter, pela demonstração de ética cristã, foi a vovó Doroteia e a dona Jeans. São pessoas que marcou a minha vida e que eu guardo no coração até hoje. E o que mais marcou na sua vida a partir do exemplo delas? Mudou a minha vida, porque eu achei Jesus, não é? Olha só. Então foi a mudança total da minha vida. Ok. E quando você olhava para a vida delas, você via cada vez mais esse Jesus que você encontrou por meio delas. Foi. Ótimo. Isso seria uma boa definição de integridade. Eu falo também da minha avó. A minha avó era uma mulher de oração, Ok. sabe? Uma serva mesmo, muito obediente, muito temente. Então, foi um grande exemplo na minha vida. Era uma mulher de oração, uma serva mesmo muito, sabe? Até hoje eu me lembro de tudo quando diz respeito à integridade, né? Oração, fé. Eu lembro sempre, vem à minha mente a minha avó. Olha só. Mais alguém aqui desse outro lado, do meio e do outro lado? Alguém gostaria de falar sobre alguém que foi um modelo de integridade que impactou sua vida? Uma pessoa que me marcou, vários marcaram sempre alguma coisa, né? Sim. Mas quem me chamou muita atenção foi o irmão Antônio Carlos Maramarque. Acho que todos o conhecem, né? E o que mais? E por que ele marcou? Por quê? Eu lembro de uma cena aqui, que para os jovens tocar na igreja, né, adolescente até, teriam que ser batizados. E eu lembro que mais alguns irmãos, permitiram nossos filhos ser batizados. E o Maramarque foi o único que foi contra, não deixou. Aí eu fui conversar com ele, por quê? Né? E ele me explicou, né, que a adolescência ele não tinha Jesus ainda, sabe? E não tinha compreensão de Jesus. E eu também creia que meu filho não tinha. Então, para mim, isso foi um tapa na cara. E exemplo, né, da verdade. Entendi. De persistir na verdade. Ele ajudou a você avaliar a razão pela qual... Avaliar a razão pela qual... Isso. O batismo estava acontecendo. Ok. Dona Jo. Para mim, os meus pais e o pastor Carlos. O pastor Carlos foi um grande exemplo de um homem de Deus, de palavra. Ele me apresentou o evangelho de uma forma que eu nunca imaginava. Olha só. E várias irmãs, que eu não vou citar nome aqui, tem muitas irmãs Entendi. aqui no nosso meio. Seria uma longa lista. A aula não ia dar. Entendi. Mas, gente, veja, nós sabemos identificar a integridade, nós apreciamos a integridade, nós temos marcas de pessoas íntegras na nossa vida. Ou seja, nós não estamos falando de algo aqui estranho a nós. É algo que, pelo fato de nós convivermos em igreja, pelo fato de nós fazermos parte do povo de Deus, nós apreciamos a integridade. E de igual modo, se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês, quem para vocês foi um mau exemplo de integridade? Vocês também teriam nomes, não é? Imagina, eu não ia abrir o microfone se não podia dar briga aqui, né? Vai que alguém está presente, mas nós sabemos como é a integridade e sabemos como é a falta dela, certo? E hoje nós vamos olhar para a vida desse sujeito aqui,
desse juiz chamado Eude, pela perspectiva do que é a integridade bíblica, do que é a integridade do povo de Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, versos 12 a 31. Juízes, capítulo 3, versos 12 a 31. Acharam aí, gente? Logo depois do episódio de Otoniel, que vimos na nossa última aula da série, a partir do verso 12, diz o seguinte: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes dê um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior. E disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o Senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. O verso 31 nós lemos em seguida porque ele tem uma mudança para outro personagem e agora nesse instante nós não vamos ler, tá bom? O que nós vemos aqui, gente, é a repetição do ciclo de falhas que vai acontecer de maneira ininterrupta no livro de Juízes. Vemos aqui verso 12, mostrando mais uma vez Israel em pecado e mais uma vez a punição de Deus. O verso 12 usa exatamente essa expressão. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Israel novamente peca, quebra a aliança de Deus com eles, volta a adorar falsos deuses. A ideia de aquilo que Deus reprova tem a ver com isso. E por conta disso eles são punidos. Um rei estrangeiro vem e os domina e os oprime. É por isso que nós vemos aqui Israel tendo que pagar tributos, impostos, para poder existir, para poder sobreviver. Mas o que nós vemos aqui é que, como em cada ciclo de falha, Israel então clama a Deus e Deus envia um libertador. Veja aí no verso 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes dê um libertador chamado Eude. E aí nós temos aqui algumas prerrogativas dele. Homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. E o contexto todo aqui envolve idolatria. Esse é o grande pecado no qual Israel está imerso, porque é o pecado no qual os povos ao redor também estão, e Israel está ali flertando, imitando, tornando-se semelhante a esses povos. Versos 19 e 26, diz que junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E também no verso 26, enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Então, gente, esse é o contexto do que está acontecendo aqui.
Israel, mais uma vez, flerta com os falsos deuses. Mais uma vez entende que a lealdade ao Deus de Israel, o Deus que os libertou do Egito, o Deus que os fez tomar posse da terra, era algo que era pequeno, trivial, banal. E que os deuses dos povos estrangeiros, eles eram muito melhores do que o Deus deles. Então eles começam ali a flertar, a adorar os seus ídolos, começam a contrair vínculos com os povos inimigos que eles deveriam expulsar da terra. E o que acontece? Uma vez que eles se colocam ali em pé de igualdade com estes povos, Deus diz: não, vocês foram chamados para expulsá-los da terra, vocês querem ser iguais? Não serão, serão inferiores. Eles então são dominados por esses povos, certo? Passa-se algum tempo, Israel se dá conta de que realmente não vale a pena seguir os deuses dos outros povos, né? Porque olha só a situação que a gente está. Se lembram que há um Deus que os liberta, que os salva, um Deus especialista em fazer isso. Eles clamam a esse Deus, e esse Deus em graça e misericórdia envia um libertador. Nós temos aqui algumas características dele, mas aqui nós já temos algo estranho. Por quê? Temos um libertador que entra em cena, indo levar tributos para o povo que o domina. Não é bem o que a gente espera de um libertador, né, gente? Quando a gente pensa num libertador, a gente imagina que ele esteja fazendo o quê? Acabando com a raça do povo inimigo, não é isso? Mas nós vemos ele aqui indo levar tributos, indo pagar os impostos para os povos inimigos, certo? Ele vai, passa pelos ídolos, no seu retorno ele passa novamente pelos ídolos, ele até usa a ideia dos ídolos na sua estratégia. Quando ele chega nos ídolos, ele fala: eu preciso voltar, por quê? Porque eu tenho uma mensagem para o rei. Eu tenho uma mensagem de Deus para o rei. Que Deus? Ele não menciona qual. Vai que era alguns dos deuses dos povos estrangeiros, não é? Ele vem com uma mensagem enigmática, mística. Ele usa o cenário de idolatria para conseguir chegar perto do rei e cumprir o seu objetivo. Como é que nós vamos analisar a vida de Ehud aqui? Nós vamos analisar por duas perspectivas, gente. Nós vamos primeiro olhar a maneira como ele é descrito e vamos ver que a descrição que a Bíblia faz dele é de contradições que são irreconciliáveis. A maneira como o texto o apresenta a nós já diz muito bem quem é esse sujeito. Qual é o problema? Quando nós lemos esse texto, estando aqui no Brasil, 3.000 anos depois dos eventos, certo? Quando nós olhamos para esses eventos aqui e nós não entendemos a cultura, o que está acontecendo, nós tendemos a ter uma visão de Ehud não tão negativa quanto o próprio texto está apresentando. O texto está pintando aqui a figura de Ehud de maneira muito reprovável. Mas quando a gente olha aqui, nós tendemos até a ter uma visão otimista de Ehud, né? Como um sujeito que venceu uma limitação. Como um sujeito que conseguiu superar uma condição que o deixava ali de alguma maneira mais atrás dos demais. Já ouvi vários estudos, já ouvi várias aulas, várias pregações enaltecendo a atitude de Ehud, dizendo que ele é um vencedor, né? Que ele superou as suas dificuldades, que ele conseguiu vencer barreiras que o mundo da época trazia sobre ele. Afinal de contas, o texto descreve aqui como um canhoto. Algumas pessoas, inclusive, entendem que o termo aqui diz respeito não a um sujeito que ele é canhoto, mas que é um sujeito que ele tem uma deficiência física, certo? Digamos que a sua mão direita, ela tinha algum problema e por isso ele não tinha outra saída, senão ser um canhoto. E nós olhamos para isso e temos uma tendência a romantizar o episódio. Está vendo? Ele, numa situação de limitação, numa situação de debilidade, de deficiência, ele conseguiu, ele superou, ele encontrou uma maneira. E às vezes a gente olha para Ehud de maneira contrária ao que a Bíblia está apresentando. A Bíblia não está apresentando Ehud como exemplo para a gente, meus irmãos. A Bíblia não está apresentando o Ehud como um modelo a ser seguido. E nós precisamos ler a Bíblia como a Bíblia está apresentando o personagem aqui. Vamos então ver aqui, certo? Esse é o ciclo de falhas que nós vimos. Vamos olhar agora aqui quais são as contradições que Ehud apresenta para a gente. Em primeiro lugar, o texto, ele diz algo sobre Ehud no verso 15. Alguém poderia ler para a gente? Só espera o microfone chegar, por favor. Capítulo 3, verso 15. Quem poderia ler para nós? Ok, por favor, aqui o microfone.
Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do Benjamim Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Então nós temos aqui duas informações sobre Eude, que por si só são uma tremenda contradição. Aqui diz que Eude era filho de um sujeito, qual era o nome dele? Era o benjamita Gera. Por que não apenas diz o nome dele? Ele era filho de Gera. Por que é preciso dizer qual a tribo a qual ele pertence? Porque há algo aqui sendo apresentado para nós. Gente, a tribo de Benjamim, o nome Benjamim, significa o quê? O filho da mão direita, não é isso? Benjamim significa isso, o filho da mão direita. E o que nós temos aqui é, de maneira surpreendente, contraditória, alguém que é um dos filhos da mão direita, mas sendo apresentado como um canhoto. O filho da mão direita que usa a sua mão esquerda. O que a Bíblia está apresentando para a gente é um cenário, é um perfil, uma contradição neste indivíduo. Ok, gente? Na verdade, a tradução canhoto é uma tradução que não faz jus ao que o termo está apresentando. Como eu já disse, algumas pessoas entendem que aqui está falando de um sujeito que ele é aleijado. Portanto, ele é um canhoto, porque não há outra opção. Embora ele pudesse ter sido destro em algum momento na sua vida, por algo que lhe ocorreu, só lhe sobrou a opção de usar a mão esquerda. Não é assim, não é com esses termos que a Bíblia descreveria alguém que passou por isso. Uma outra opção é que ele seja um canhoto natural, certo? Que ele seja alguém que simplesmente tem mais aptidão, mais facilidade com a mão esquerda do que a mão direita. Mas o fato da Bíblia apresentá-lo como um benjamita canhoto também não condiz com o que está acontecendo aqui. Não é alguém que simplesmente tem uma facilidade maior com um lado do que com o outro. O termo canhoto aqui, gente, poderia muito bem ser descrito como alguém que tinha a mão direita limitada. Agora, ela pode ter sido limitada por um acidente, ela pode ter sido limitada por uma questão natural, da maneira como ele desenvolveu o uso dos seus membros, mas é muito provável que nós estejamos lidando aqui com um sujeito que ele, por escolha própria, por treinamento, por sagacidade, por artimanha, antevendo um plano de enganar o inimigo, ele se torna alguém cuja mão direita é limitada porque ele se prepara para isso. Ele treina, ele se esforça, ele se acostuma a ser hábil com a espada, com a mão esquerda, o que não era comum naqueles dias. Um sujeito que, por mais que naturalmente sua mão direita fosse a mais comum, afinal de contas é um benjamita, é um filho da mão direita, e o texto apresenta essa contradição com bastante ênfase. Embora seja um filho da mão direita, de alguma maneira ele se torna alguém que usa a mão esquerda. Ok? Então é muito provável que nós estejamos lidando aqui com um sujeito que ele é um canhoto, sim, pelo menos no uso da espada. Mas ele é um canhoto porque ele se submeteu a um treinamento, ele se acostumou a agir assim, porque esse seria um elemento de surpresa. Esse seria um elemento inesperado. Ele poderia enganar os seus inimigos, porque qual era a prática naqueles dias, gente? Usava-se a mão direita para manusear a espada. E a espada ela era guardada, portanto, na perna esquerda, para que você pudesse sacá-la e usar. O que é que Eude, segundo o que o texto está nos apresentando, fez? Ele torna-se hábil com a mão esquerda, de onde ninguém esperava que uma espada fosse manipulada, para poder escondê-la na sua perna direita, onde nenhum guarda revistaria em busca de uma arma. Sabendo que era assim que funcionavam as coisas, ele, portanto, se condiciona para agir como um elemento de surpresa, como um elemento de engano, para conseguir atingir o seu objetivo. Ele vai levar tributos. Espera aí, o juiz não deveria levar tributos. O juiz não deveria estar se submetendo e pagando para a nação inimiga que domina Israel, ele deveria estar rompendo com ela. Mas ele se coloca como alguém que leva tributos. Se coloca como alguém que tem uma mensagem de Deus para o rei.
Ele se coloca como alguém que usa a mão esquerda em vez da mão direita. Ele se coloca como alguém que não tem espada nenhuma escondida. Porque, meus amigos, nós estamos vendo aqui o perfil de um sujeito contraditório. Não é um perfil que a Bíblia nos apresenta. Siga esse modelo. Seja seu imitador. Não é assim que a Bíblia está apresentando. Em segundo lugar, versos 16 a 23 descrevem para nós o que é que Eude fez. Vou pedir para um de vocês ler, por favor, só levante a mão aí para o microfone chegar até vocês. Versos 16 a 23, quem pode ler? Ninguém vai ler, gente? Muito bem. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gigal. E disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estavam assentados, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cercar sobre ele as portas, cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Muito obrigado, minha irmã. Então nós temos aqui a descrição da lâmina que ele fez da espada, e é dito que é uma espada de 2 gumes. Lá em hebraico, sabe como que é exatamente o que está sendo descrito? Que essa era uma espada que tinha 2 bocas. Quando a gente traduz por 2 gumes, na verdade o termo que está ali é que ela tinha 2 bocas. Como se ela falasse para os 2 lados, né? Ela falasse de 2 maneiras. E é interessante como a Bíblia coloca isso. A espada de Eude fala dos 2 lados. Fala de 2 maneiras. E é exatamente isso que Eude faz. Eude tem palavras que são de duplo sentido. Tem uma mensagem de Deus para você. Os deuses têm um recado para mim. Sim, tem uma mensagem. O rei se aproxima, a mensagem é uma espada em seu ventre. Ele age com duplicidade, ele age com engano, ele age com manipulação. E, gente, todo mundo sabe aqui que Eglon deveria ser destruído. Ninguém está dizendo que é errado isso, porque Deus o enviou Eude para isso. O ponto aqui é a maneira como ele está agindo. Ele está... Som. Ele está agindo com duplicidade, com palavras ambíguas, com manipulação de termos. Ele está enganando, fingindo querer fazer o bem. Ele está... Ele está querendo fazer o mal, fingindo querer fazer o bem. Já está funcionando. Obrigado, Espina. Certo? Então, o que nós vemos aqui, gente, é um sujeito cujo padrão não é o padrão de Otoniel. Não é um padrão de integridade, certo? Ele engana, ele se esforça para poder mentir, ele treina para poder enganar os outros. Ele tem palavras muito bem escolhidas para que as pessoas caiam em suas artimanhas. Nós conhecemos gente assim, não conhecemos? Conhecemos gente que age dessa maneira, que finge ser bonzinho, quando na verdade quer o nosso mal. Gente que vem assim, olha, eu tenho um negócio para te contar, mas é para o bem daquela pessoa que eu vou compartilhar. Gente que finge que quer o bem, mas quer gerar o mal.
Gente que aparenta ter, né, uma ética e uma integridade, quando na verdade sua vida é um modelo, né, de reprovação, está longe dos ideais de Deus. Pense, gente, conhecemos pessoas assim. Para nós terminarmos aqui e sairmos para o nosso intervalo, quais são as áreas mais comuns em que as pessoas têm a tendência de agir sem integridade, gente? O que vocês acham? Quais são as áreas mais comuns onde as pessoas agem sem integridade? Elas enganam, elas mentem, elas manipulam, elas simulam. Vamos lá, temos uma pessoa querendo falar lá no fundo. Por favor, microfone. Ali, ó. Vamos lá. Pense aí, gente. Temos várias áreas onde normalmente as pessoas têm facilidade em não serem íntegras. Eu acho... Alô? Tá ligado, tá ligado. Alô? Assim. Tá? Eu acho que principalmente quem é empresário e tal, na área de pagar imposto. É verdade, não é? Sonegação. Aí dá um monte de dinheiro para fazer caridade, né? Aparenta bondade, mas está fazendo errado. O que mais? Muitos falam em nome da sinceridade. Isso. Sincero com você. Né? Eu sou sincero e com isso eu quero te destruir. Né? Eu sou sincero e vou falar tudo para acabar com você. Isso é falta de integridade. Que mais, gente? Mais alguém? Sempre a área econômica. Na área econômica. Em que sentido? Com dinheiro. Ok. Mais alguém, gente? Temos aqui na frente, por favor. Na área política. Na política? Não acredito. Na política, falta integridade, gente. Falta alinhamento entre o que eu falo e quem eu sou. Existe isso continuamente, certo? Temos mais alguém aqui querendo falar? Aqui na frente? Intimidade, na vida íntima. Na vida íntima, né? Então existe engano, existe mentira, manipulação, uma falsa intenção de bondade, quando na verdade o que está havendo é um dano, um prejuízo na vida do outro. Pessoal, nós conhecemos gente sem integridade, sim ou não? E não é assim que elas agem? Elas tentam nos dizer que são bem intencionadas, quando na verdade tramam o nosso mal. Elas têm uma aparência de bondade, quando na verdade por dentro maquinam aquilo que há de errado, pensam no engano, querem nos colocar numa situação fragilizada, não é isso? Gente, Eglon merece o que vai acontecer com ele, sim, mas essa não é a ética de Deus para o seu povo. Eglon merece o que vai acontecer, sim, mas não é assim que eu e você agimos. Isso é como o mundo age, nós não somos assim, tá bom? No voltar do intervalo, nós vamos ver alguns outros elementos da vida de Eude. Ok, muito bem, gente. Vamos retomar aqui a nossa aula. Nós terminamos com essa pergunta aqui, né? Em que áreas as pessoas têm a tendência de agir sem integridade? Não faltaram respostas, porque a gente está acostumado a ver isso, né, gente? Às vezes a gente sente na própria pele, nós somos vítimas da falta de integridade das pessoas com as quais nós convivemos. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja nas escolhas políticas, nós sentimos isso. Mas eu dei um voto de confiança para essa pessoa. E o que acontece? Nossa confiança é jogada no lixo e o mal acaba sendo feito contrário à vontade e contrário ao voto de confiança que demos para aquela pessoa. Bem, vimos então algumas contradições que a Bíblia nos apresenta ao descrever quem é Eude. Ele é um benjamita, ele é um filho da mão direita, mas que se torna um exímio canhoto. Vimos que ele faz uma espada de 2 gumes, uma espada de 2 bocas, e ele também tem 2 palavras. Ele também tem uma palavra dúbia, ambígua, ele age em duplicidade. Temos aqui um sujeito muito diferente do que seria o padrão ético esperado de Deus para o seu povo. Quando nós avançamos aqui no texto, nós vemos que a Bíblia não apenas apresenta Eude a partir das suas contradições, mas a Bíblia também apresenta Eude fazendo algumas comparações dele com outros sujeitos aqui. Primeiro, e inevitavelmente, é compará-lo com Otoniel, que foi um juiz que vimos na nossa última aula. E há um elemento de contraste, de diferença profundo entre o Otoniel e Eude, que nós precisamos ler os 2 textos para poder pegar qual é esse elemento. Então eu vou pedir o seguinte: alguém, por favor, leia para a gente os versos 9 e 10 do capítulo 3,
E outra pessoa vai ler os versos 15 e 16, também do capítulo 3. Quem pode ler os versos 9 e 10? Ok? Aqui na frente. E quem pode ler os versos 15 e 16? Quem pode ler o 15 e 16? Por favor, gente. Ok? Ali ao fundo, tá? Pode ler então. 9 e 10. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Ok, temos aqui Otoniel, nós não vamos novamente ver a vida de Otoniel, já vimos na aula passada, mas esse verso aqui é importante para o contraste com Eude. Versos 15 e 16. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou um libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon... Até aí, por favor, obrigado, viu? Conseguem perceber qual é a diferença brutal entre a apresentação de Otoniel e a apresentação de Eude? Qual é? Eude, nada é dito no texto sobre o Espírito Santo agindo em sua vida. Não é alguém cheio do Espírito Santo, certo? O verso 10 diz, o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel. Então, gente, Otoniel libertou o povo de Israel? Sim. E ele precisou de grandes estratégias, artimanhas, planos, engano, duplicidade, mentiras, manipulações? Não. Por quê? O Espírito de Deus veio sobre ele. E o que ele precisava então para prevalecer? Apenas isso. O Espírito de Deus veio sobre ele. Quando nós chegamos no relato de Eude, gente, o texto diz o seguinte, Deus igualmente deu um libertador chamado Eude. O texto fala as características, era um homem canhoto, filho do Benjamim Tagera. Diz que ele foi enviar pagamentos para o inimigo. Tem algo muito estranho. E o verso já continua dizendo, ó, Eude fez uma espada de 2 gumes. Ou seja, o Espírito de Deus não fez nada aqui em Eude. Eude é que fez por si mesmo. Conseguem perceber a diferença brutal do que está sendo apresentado aqui? Aqui nós temos Otoniel, um sujeito, o primeiro juiz, que tudo o que ele faz em dependência de Deus. Eude não. Eude depende de quem? De si mesmo, né? Da sua esperteza, da sua sagacidade. Então, há um contraste tremendo. Otoniel é um modelo a ser seguido pelos juízes. Eude é o oposto disso. Não é um modelo para que nós sigamos. A primeira comparação que o texto apresenta é essa, entre Eude e Otoniel. Mas há uma segunda comparação, gente, que nós precisamos levar em consideração qual é o momento histórico onde o livro de Juízes está sendo escrito. Juízes é um livro que ele é escrito depois dos eventos que ele relata, e ele então olha para o que já passou e diz tudo aquilo que havia acontecido. Juízes provavelmente foi escrito no período da monarquia, por um sujeito chamado Samuel. E Samuel, ele está olhando para tudo aquilo que veio antes dele e está fazendo conexões entre aqueles eventos do período dos juízes com o que é o momento da monarquia onde Israel está já nos dias de Samuel. E o que nós vemos aqui é claramente uma comparação, nós vemos semelhanças entre Eude e um sujeito muito mal visto na monarquia, um sujeito chamado Joabe. Joabe é alguém que muitas vezes nós não conhecemos muito dele, é raro nós termos pregações que envolvam Joabe, mas na cabeça das pessoas no período da monarquia, Joabe é um nome que não vai embora. Todo mundo sabe quem ele é, porque todo mundo sabe o que é que ele fez. E veja a semelhança quase que idêntica entre a atitude de Eude e a atitude de Joabe, já na monarquia, profundamente reprovável pelas pessoas dos seus dias. Abra comigo em 2 Samuel. Vamos lá? Vamos para os livros que descrevem o período monárquico. 2 Samuel, capítulo 3. Segundo Samuel 3, nós vamos ler dos versos 20 a 27, tá bom? Eu vou ler aqui, acompanhem comigo a leitura.
Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, ele ofereceu um... Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular. E ele mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Então havia algo que havia ocorrido lá numa guerra em Israel, certo? Naquele período em que Saul dominava parte de Israel e Davi dominava o outro restante, uma guerra. E, gente, em guerras as pessoas morrem. E no momento da guerra, Abner havia matado o irmão de Joabe, por mais que Abner tivesse insistido para que parasse a perseguição, não parou, então ele numa guerra fez aquilo que se faz, ele se defendeu. E o que acontece aqui? Nós vemos Joabe indo contra a orientação do próprio rei. O rei, que já estava contando com Abner como um dos seus colaboradores para unificar o reino, ele faz o quê? Ele se vale de duplicidade. Chame Abner aqui. Eu tenho algo a dizer para ele, algo importante. Ué, Abner está confiando em Joabe. Por quê? Porque Davi tem um acordo com ele. Então, Joabe veio em nome de Davi. É claro que eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Quando ele chega para ouvir, sem esperar nada de ruim, então vem aquele golpe sujo que o atinge no estômago e o deixa para morrer. E não foi a primeira vez que Joabe fez isso. As pessoas do período da monarquia sabem muito bem como ele age e reprovam o que ele faz. Vai comigo agora para o capítulo 17. 17, verso 25. Nós temos aqui capítulo 17, verso 25, onde nós temos aqui Absalão, filho de Davi. Ele havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Okay? Temos esses personagens aqui, e o que vai acontecer no capítulo 20 terá ligação direta com isso. Lá no capítulo 20, versos 4 a 10. Acompanhe comigo. Amasa era agora o novo comandante do exército. Joabe não era mais, porque Davi sabia muito bem que tipo de homem Joabe era. Capítulo 20, versos 4 a 10. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Veja a duplicidade aqui. Veja o engano, deixou cair. Fingiu que tinha caído. Verso 9, como vai, meu irmão? Disse Joabe perguntando. Disse Joabe pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago.
Suas entranhas se derramaram no chão, e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Duas histórias que parecem aparentemente desconectadas. O que tem a ver Eude com os episódios envolvendo Joabe? Para nós, não tem muito a ver. Para quem está lendo Juízes em primeira mão, tem tudo a ver, porque eles estão vivendo exatamente no momento em que Joabe está fazendo essas coisas. Então, o que é que o autor bíblico está fazendo aqui, gente? Ele está estabelecendo uma semelhança entre a sujeira, entre as mentiras, entre a maneira ardilosa que Joabe age, e ele passa a ser visto como alguém imoral no reino. E está dizendo que Eude deve ser visto da mesma maneira. Quais são as semelhanças que nós vimos aqui entre o que Joabe fez e o que Eude fez, gente? Quais são as semelhanças? Ok, os dois deram um golpe de lâmina na barriga do inimigo, não é isso? Certo? Os dois, eles usaram a fala para enganar, não é isso? Vem aqui que eu tenho um recado, pega na barba, meu irmão, faz um carinho, finge que quer o bem. Os dois agem de engano. O que mais, pessoal? O que mais eles têm de semelhança? Os dois usam a mão esquerda, né? Os dois escondem a arma, não é um combate de guerra. Eles escondem a arma, deixam a arma cair para que ninguém veja, certo? Os dois assassinam de maneira fria, certo? Sem nenhum tipo de sentimento, pena, cuidado de dignidade com aquela outra pessoa. E o resultado é que em ambos os casos as entranhas são derramadas pelo chão. Gente, é coincidência demais para ser simplesmente acaso. O que o autor bíblico está dizendo é que Joabe, tão reprovável, tão imoral quanto as pessoas da monarquia sabem, ele ecoa aquilo que Eude fez lá atrás. Portanto, Eude não é um bom exemplo para que sigamos. Em primeiro lugar, porque ele é muito diferente de Otoniel. E em segundo lugar, porque ele é muito parecido com Joabe. Ele não é um bom modelo para que o povo de Deus siga. E se ainda restam dúvidas, gente, o autor bíblico ele faz aqui uma comparação que eu vou desde já pedir perdão a você porque ela é nojenta, tá bom? Ela é nojenta, mas está na Bíblia e eu tenho que dar uma aula daquilo que está na Bíblia, tá bom? Como é que o autor bíblico, debaixo da orientação do Espírito Santo, constrói a narrativa de Eude? Ele vai usando alguns elementos, e existe dentro da poesia hebraica uma construção chamada quiasma. E o que é o quiasma? Nada mais é do que uma rima de ideias, uma comparação, um reflexo de ideias. Como se a história ela fosse numa direção e ela voltasse na mesma direção pela qual ela veio. Isso é um recurso que os autores bíblicos usam continuamente para expressar intencionalidade, para mostrar que a maneira como eles estão escrevendo não é aleatória, eles têm um propósito, eles têm uma intenção com isso. E olha como é que o verso, ou melhor, que o texto constrói a narrativa de Eude. Nós chegamos lá no verso 19, e o verso 19 nos diz que os guardas saem, ok? Quando os guardas saem, no verso 20 nós temos o quê? Eude entra. Os guardas saem, Eude entra. Quando Eude entra, aquilo que representa Eude, a espada também entra. Eude entra e a espada entra. Mas então nós temos o processo de saída. As fezes saem. E também Eude sai. E aí então, só depois disso tudo é que os guardas entram. Parece que intencionalmente o autor bíblico está dizendo o seguinte, que o movimento da espada é o mesmo movimento de Eude. E o movimento das fezes também é o mesmo movimento de Eude. Gente, o que o autor bíblico está dizendo, e como eu disse, é algo nojento, ele está comparando Eude com a sua atitude de engano, de duplicidade, exatamente com isso que você está pensando. Ele está colocando aqui, fazendo um juízo de valor sobre a atitude dele, ok? Quando as fezes saem, aquele que se assemelha a elas também sai. E, meus amigos, isso aqui é chocante, é gritante. É para realmente chamar a atenção e quem está lendo falar, então, esse não é um modelo para nós seguirmos. Nós só conseguimos saber isso porque quando nós olhamos a maneira como o texto foi escrito, isso fica evidente.
O movimento da espada entrando é o movimento daquele de palavras dúbias entrando. O movimento das fezes saindo é o movimento daquele que tem uma atitude reprovável, suja, imoral, também saindo. Os guardas simplesmente dão um cenário para que ele haja dessa maneira. Então, a Bíblia faz uma comparação aqui até grotesca, certo? Uma comparação que se a própria Bíblia não fizesse, eu não teria coragem de fazê-la aqui da frente. Mas é o que a Bíblia está fazendo. Ela está mostrando que a maneira como Eude age, ela é tão nojenta, ela é tão suja, né? Ela é tão insatisfatória, tão indesejável, que aqui dentro desse esquema, desse quiasma, onde as ideias vão rimando uma com a outra, ele está fazendo com que Eude rime com fezes. Dá para entender o grau de reprovação com o qual a Bíblia está olhando para esse sujeito? Certo? Ninguém gosta de ser comparado com algo do tipo, não é, gente? Certo? Nos dias de hoje seria motivo para uma briga, para uma discussão, se alguém me comparar com algo assim. Pois é o que a Bíblia está fazendo. O autor bíblico está dizendo que a atitude dele é tão ruim quanto isso. E para que não reste dúvidas, pessoal, quando nós olhamos para o último verso que nós não lemos, volte comigo lá para Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Nós lemos toda a trajetória de Eude, do verso 12 até o verso 30. Certo? Mas eu disse para vocês que havia um verso, o verso 31, que nós não leríamos então, porque ele faria sentido mais para frente na nossa aula. Verso 31, eu vou pedir, por favor, para onde vocês ler. Pode ler, por favor. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Ok? Então nós temos aqui um verso, quase que uma notinha de rodapé, que a gente geralmente ignora. Geralmente nos estudos sobre a vida do juiz, a gente nem fala desse sujeito aqui, Sangar, mas como nada na Bíblia está à toa, ele tem relação direta com a maneira como o autor bíblico quer construir o perfil de Eude. Nós vemos agora um contraste entre Eude e Sangar. Primeiro, nesse verso 31, nós temos várias informações sobre Sangar. Primeiro, nós vemos que ele era um estrangeiro. Como é que nós podemos dizer isso? Diz que ele é filho de Anate. Gente, Anate era um nome em homenagem a uma deusa de Canaã. Só recebia esse nome quem não pertencia ao povo de Israel. Então ele é um estrangeiro. Ele não é alguém que vem do povo de Israel. Ele não é um benjamita. Certo? Ele não faz parte do povo, ele não tem pedigree. Ele não é visto como um israelita nobre, como deveria ser visto aqui, Eude. O texto aqui não nos apresenta a genealogia dele. Não nos diz de qual família ele veio, de qual clã, de qual tribo. O texto não nos dá descrição de características dele. Tem alguma característica dele sendo dita aqui, gente? Sobre as suas atribuições físicas, sobre suas capacidades, nada. Ele é um sujeito quase que insignificante. Ele aparece aqui na história sem grande alarde, sem grandes descrições. Ele tem seguidores, ele tem pessoas que estão com ele, ele tem um grande grupo de pessoas que ele pode convocar e juntos lutarem ao lado dele. Não. Ele é apresentado aqui como um guerreiro solitário, como um sujeito sozinho. Ele não tem um exército. Ele tem uma arma elaborada. A arma de Eude foi elaborada, gente. Ele mesmo fez. Ele calculou o tamanho, certo? Ele calculou onde ia colocar. Ele teve um tempo preparando uma arma excelente para vencer a batalha. Qual foi a arma que Sangar usou, gente? Um aguilhão. O que é um aguilhão, gente? É um bastão de tocar boi. Seria um cabo de vassoura com ponta. Não é nada elaborado. É um negócio simples, certo? Não temos aqui um sujeito com um grande arsenal, nós não temos planos elaborados, não temos nada sobre a experiência militar dele, não temos nada sobre a família, de onde ele veio, se ele vem de um bom berço, de uma boa criação, de uma boa formação. Não é como Otoniel, que é da família de Caleb. Esse sujeito é um sujeito comum. É assim que o texto está apresentando, gente, só tem um versículo falando dele. Mas vocês viram como é que termina esse versículo? Com a seguinte frase:
ele também libertou Israel. Ele alcançou exatamente o mesmo resultado que Eude. Exatamente. E foi até mais brilhante, né, gente? Porque ele sozinho enfrentou 600 caras com um cabo de vassoura, né? Foi o que ele fez. Então você tem até mais grandeza envolvida aqui. Ele também libertou Israel. O que vocês acham que o autor bíblico está querendo nos mostrar com isso em mente, gente? Ele está fazendo uma clara comparação. Esse é Eude, sem a ajuda do Espírito, cheio de planos, artimanhas, duplicidade, diferente de Otoniel, semelhante a Joabe. Foi lá, ok, no final ele libertou Israel. Aí vem Sangar. Quem? Sangar, não importa muito quem é. Com um cabo de vassoura aqui na mão, ele mata 600 dos inimigos. Ele também libertou Israel. O que vocês acham que o autor bíblico está querendo nos mostrar aqui nesse contraste entre ambos, pessoal? Vamos lá, eu quero ouvir a opinião de vocês. Quem gostaria de falar? Levante a mão aí. Ninguém quer falar? Vamos lá, vamos ouvir ali. Levar o microfone ali. É muito difícil saber, mas eu creio que Deus usa quem Ele quer. Ok, exatamente. Deus usa quem Ele quer, e da nossa parte, sabendo que Deus usa quem Ele quer, qual deve ser a nossa postura? Se Deus usa quem Ele quer, a minha postura deveria ser qual? Uma vez que eu quero ser usado por Deus. Simplesmente continuar sendo quem eu sou? Pense comigo. Deus usa quem Ele quer, Ele pode usar? Ele usou a mula de Balaão, não usou? Né? Ele usou Nabucodonosor, ele usa quem Ele quer. Agora tem a minha parte, minha responsabilidade. Deus usa quem quer, mas o que é que eu devo fazer? Como eu devo agir se eu quero que Deus Ele me use? Qual deveria ser a minha postura? Esse é o contraste. Nós temos o caminho de Eude, uma conduta que não condiz com o que Deus deseja do seu povo, e que pensa que alcançar o resultado é mais importante do que o processo, a maneira como você chega até lá. E nós temos a experiência de Sangar, que é um Zé Ninguém, certo? Sem nenhum tipo de berço, de preparo, de armas especializadas, mas ele alcançou o mesmo resultado, sem comprometer com isso sua integridade, certo? Então, gente, Deus está mostrando aqui para nós exatamente isso, que nós não precisamos escolher caminhos contrários àquilo que Ele propõe para nós. Nós não devemos corromper o nosso senso ético, não devemos ir contra as Escrituras para alcançar aquilo que nós achamos que é bom. Se é algo que Deus diz para nós que é bom, há um caminho para que cheguemos até lá. Esse caminho é integridade. Se há algo que nós entendemos que é um resultado bom, benéfico, positivo, que Deus deseja trazer a nós, Ele pode usar o que Ele quiser, quem Ele quiser, quando Ele quiser. Mas se eu quero ser um instrumento pelo qual Deus vai agir, é importante que eu esteja aqui agindo em integridade. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que nós podemos oferecer a Deus para que sejamos os instrumentos nas mãos dEle. Que Ele nos use. Por quê? Porque é no que cabe a nós, Deus. Nós estamos aqui prontos para sermos instrumentos íntegros em suas mãos. Ok, gente? Uma pergunta que eu quero que vocês discutam aí entre vocês. O que é mais importante quando nós queremos servir a Deus? O que é mais importante na hora de servir a Deus? Competência ou caráter? Ok? Eu não estou dizendo que nenhum dos dois seja descartável, não estou dizendo isso. Eu estou pedindo aqui para nós colocarmos numa escala de importância. O que é mais importante ao servir a Deus? Competência ou caráter? Eu vou fazer o seguinte, você vai conversar alguns instantes com a pessoa ao seu lado, tá bom? E daqui a pouco nós vamos ouvir as considerações de vocês sobre a importância de competência, a importância de caráter no serviço a Deus. 1 minuto aí para vocês conversarem.
Muito bem. Vamos ouvir alguns de vocês. Quem gostaria de compartilhar o resultado da conversa? Temos um irmão ali. Quem mais? Quem gostaria de compartilhar um pouco do que foi o resultado da conversa? A pergunta está ali. O que é mais importante ao servir a Deus? Competência ou caráter? Vamos ouvir. O que percebo, né? O que deve ser, creio eu, é o caráter. Ok. Tá? Porque o caráter tem a característica de uma pessoa que quer servir ao Senhor dele. Né? Então eu vejo o caráter. Tem mais outras coisas que eu poderia comentar. Entendi. Né? Mas, resumindo... Entre esses dois aqui é o caráter. Ok? Quem mais quer opinar aqui? Isso aqui é bem opinião mesmo, tá bom, gente? Quem gostaria de falar o que é mais importante ao servir a Deus? Você está aqui, faz parte de uma igreja, Deus nos chamou para fazer parte do seu povo, nós queremos servir a Deus, queremos ser úteis nas mãos dele. O que é mais importante para sermos úteis nas mãos dele? Competência ou caráter? Vamos ouvir. Caráter. Caráter, elabore mais. Por quê? Porque o caráter é a integridade que você vai estar fazendo de acordo com tudo aquilo que você sabe de Deus, né? Ok. Então, interessante. O que a irmã está colocando é que o caráter, ele impacta no que eu faço. O caráter, ele de alguma maneira, ele influencia a minha competência. Porque o caráter vai me dizer até onde eu posso fazer e até onde eu não posso. O caráter vai me dizer em que áreas eu posso ser extremamente competente e em que áreas é bom eu ser uma besta quadrada. Por quê? Porque eu não quero saber fazer isso. Está entendendo? Porque isso corrompe o meu caráter. Então ele coloca um limite para mim. Vamos lá. Nós conversamos aqui que o mais importante é o caráter, porque Deus capacita as pessoas. Ok. Mas de forma complementar, também pensamos o seguinte, que a competência, o homem, ele pode se esforçar e de alguma maneira ele pode alcançar alguma competência que ele não tem. Entretanto, por mais que ele se esforce, ele nunca vai conseguir mudar o seu próprio caráter se Deus não mudar o caráter. Exatamente. Gente, competência é importante. Sim ou não? Né? Nós queremos ver as coisas sendo bem feitas. Excelência é um valor de Deus para nós. Mas a excelência sozinha, ela se sustenta. O que nós conhecemos de pessoas cristãos que são excelentes em algumas áreas, certo? E por nós até são percebidos como excelentes de maneira geral, mas cujo caráter põe tudo a perder. Pessoas que são muito boas no que fazem, mas ninguém quer por perto. Não tem gente assim, pessoal? Certo? Vamos lá, então. Acho que tem um aspecto importante sobre a questão de competência e caráter em relação àquilo que Deus quer e aquilo que eu, como homem, quero. Eu valorizo, muitas vezes, mais a competência do que o caráter. Então, dentro das empresas, pessoas são promovidas pela sua competência, mesmo tendo um caráter questionável. É verdade. Dentro das igrejas, pessoas são colocadas em posições de destaque por suas competências. E nós valorizamos as competências das pessoas. É verdade. Mais em detrimento do caráter. Quando o caráter ele é de alguma forma colocado à prova ou revelado,
a gente fica indignado com isso. E isso gera em nós um sentimento de indignação. Como que essa pessoa está nessa posição por conta de... Mas só que lá atrás foi valorizado mais a competência do caráter. Então, quando eu olho para a história de Eude, o que eu vejo? Deus colocando Eude nessa posição de destaque. Mas o povo acreditando na libertação pela competência de Eude, não pelo caráter dele. Ok. Porque a análise bíblica do caráter dele é que ele é reprovável, não é? Então ele alcançou o resultado? Sim. Mas não é um modelo a ser seguido. O Robson mencionou algo que é muito importante. A integridade, o caráter, às vezes vai nos colocar numa situação onde nós seremos vistos como incompetentes. Onde nós seremos prejudicados, perderemos, teremos prejuízo exatamente porque não quisemos corromper o caráter. Então, nem sempre a integridade trará uma recompensa material, terrena, mundana, como nós gostaríamos que fosse. Está vendo? Eu fiz o certo, Deus vai me abençoar. Isso é teologia da prosperidade, gente. Isso não é Bíblia, né? Não é assim que funciona. Muitas vezes a integridade não será recompensada aqui nesse mundo como nós gostaríamos que fosse. Mas ainda assim, haverá uma recompensa nos aguardando no céu. E é ali que os nossos olhos precisam estar. Tá bom? Gente, para nós concluirmos aqui, eu tenho uma pequena equação para nos ajudar a definir integridade. Integridade, ela começa com a nossa reverência a Deus, o nosso temor a Deus, a nossa visão da grandeza, da primazia, da prioridade de Deus nas nossas vidas. E nos leva a agir em dependência de Deus. Eu só vou fazer aquilo que Deus me permite fazer. Eu não irei além dos limites, eu não vou depender de mim mesmo, da minha esperteza, da minha sagacidade. Eu tenho um limite ético, que é aquilo que Deus me permite fazer. Então, eu tenho reverência a Deus. Se a sua palavra, eu dependo dele, da sua força e dos seus limites. Qual é o resultado disso? É uma vida de aprovação de Deus, mesmo que você seja prejudicado. Mesmo que você não alcance o resultado esperado, mesmo que você seja visto como um derrotado, né, como um incapaz, da perspectiva de Deus, que olha o caráter e não como o ser humano vê, a reverência a Deus nos orienta a uma vida de dependência dele, e isso é o que Deus chama de uma vida aprovada. Okay? É uma vida que pode ser altamente competente, porque quer ser excelente em tudo que faz, mas que tem um limite. O seu limite não é a competência, o seu limite é a integridade. Eu não farei aquilo que vai contra o que o meu Deus deseja para mim. Eu sou reverente a Ele e os meus limites são estabelecidos por Ele. Eu dependo dEle para isso. E essa é uma vida que, por mais que aos olhos do mundo seja vista como uma vida aquém, né? Uma vida que podia ter muito mais que esse mundo oferece, essa é uma vida que Deus diz, é isso. É para isso que meu filho morreu por você. É para que você viva assim. Isso é a aprovação de Deus. Para terminarmos aqui, gente, como é que nós podemos agir com integridade de maneira muito prática e real nas nossas vidas aqui? Se falamos de reverência a Deus, é importante nós estabelecermos um compromisso em nosso coração. Nós vamos odiar aquilo que Deus odeia. E nós vamos nos afastar dessas coisas. Nós não vamos flertar com aquilo que sabemos que Deus reprova. Eu não vou usar o nome da idolatria para conseguir derrubar o inimigo. Foi o que Eude fez. Então, aquilo que Deus ama é aquilo que eu vou amar. É aquilo pelo qual eu vou me dedicar. E aquilo que Deus odeia, eu também vou rejeitar. Vou me afastar dessas coisas. Eu quero ser alguém percebido como um indivíduo cuja conduta reflete o Deus que eu professo. Certo? Então, integridade, odeia o que Deus odeia e se afaste dessas coisas. Segundo lugar, como é que nós podemos agir com integridade em nossos dias? É importante nós encontrarmos essa orientação de Deus, essa reverência a Deus, essa dependência de Deus, olhando para a Bíblia. Então, estude a Bíblia e aplique os padrões de Deus à sua vida. Encontre ali o que é que Deus chama de certo, o que é que Deus chama de errado, o que é que Deus chama de bom, o que é que Deus chama de ruim. Olhe para a sua vida e perceba que alguns desses padrões não se encontram nela nesse instante. E peça a Deus para que mude.
Deseje adequar-se aos padrões de Deus, que você só vai encontrar se você tiver uma intimidade, uma constância no seu estudo bíblico. Por isso que é tão valioso você estar aqui numa igreja que tem uma escola bíblica, ensinando vocês. Vocês têm aqui, diante de vocês, a oportunidade de conhecerem mais a vontade de Deus. E de poderem olhar para suas vidas e dizer, olha, nesse aspecto eu estou de acordo, naquele eu estou distante. Então Deus, muda-me e alinha-me com a tua vontade. Isso é integridade cristã, né, gente? É estarmos de acordo com aquilo que Deus deseja ver em nós. Terceira maneira de como agir com integridade em nossos dias. Já falamos um pouco disso, mas celebre os resultados positivos da integridade, se houver. Porque em alguns momentos, o ser íntegro vai te colocar em situações complicadas. Você vai perder um emprego, você vai ser lançado numa fornalha ardente, certo? Você vai ser lançado numa cova de leões. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor, nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, continuaremos íntegros. Deus não tem nenhum compromisso assumido conosco de sempre trazer resultados positivos aqui neste mundo para a nossa integridade. Não, mas às vezes eles vêm. E sabe o que nós devemos fazer? A gente tem que se alegrar com isso, certo? Às vezes Deus traz recompensas aqui neste mundo para a obediência a Ele. Isso nos dá um ânimo, né? Nos dá um renovo. Vale a pena, mas mesmo que não venha, gente, ainda que isso te custe caro, é aquilo que Deus deseja ver em nós, é aquilo que Deus deseja ver praticado em nossas vidas. É o Cristo que Ele deseja ser visto por meio das nossas atitudes, certo? É isso que Ele espera de nós. Então, celebre os resultados positivos da integridade. Alguns virão, não todos, nem sempre, mas quando houver, que nós nos alegremos. Fizemos a vontade de Deus e ainda recebemos algum benefício, certo? Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar um benefício por isso, mas Ele é tão bom, tão gracioso, que às vezes escolhemos fazer o certo e Ele nos abençoa com isso. E por fim, entenda que Deus avalia a fidelidade acima de resultado. Veja que Eude está entre Otoniel e Sangar. Dois bons modelos, um cheio de informações, o outro um tremendo Zé Ninguém. Mas que estão colocados aqui com Eude no meio, dizendo o seguinte: Eude, é tudo que vocês, meu povo, não devem ser. Otoniel é um bom modelo, Sangar também. Quer você tenha uma plataforma, um histórico, um preparo, uma família como a de Caleb, quer você seja um Zé Ninguém, estrangeiro, que ninguém sabe de onde veio. O que é que Deus deseja ver no seu povo é fidelidade. Ok? Muito mais do que alcançar as metas, muito mais do que conquistar resultados, muito mais do que ser alguém visto com, olha, esse sujeito tem eficácia. Que o maior elogio que as pessoas façam sobre nós não é que nós somos eficazes, mas que nós somos éticos. Profundamente éticos. Uma ética cristã que transborda em tudo aquilo que nós fazemos. Que Deus nos ajude e que nós sejamos esses indivíduos cuja integridade é percebida de maneira clara em tudo que nós fazemos, que a nossa reverência a Deus, em dependência dEle, faça de mim e de vocês sujeitos aprovados por Ele aqui neste mundo. Tá bom? Eu vou orar para encerrar e um bom domingo a todos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, porque sendo Teu povo nós não precisamos agir como aqueles que não Te conhecem. Sabemos que o Senhor quer nos usar, sabemos que o Senhor tem uma obra para as nossas vidas, mas nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, que são encontrados íntegros, que são encontrados em semelhança a Ti. Portanto, Senhor, que nós não olhemos para Eude e para todo o mau exemplo que ele apresenta para nós, e que nós não vejamos aqui um sinal de uma vida louvável, de esperteza, sagacidade, não. Que nós possamos entender que o Senhor olha para nós, para o nosso coração, e deseja ver em nós o caráter de Cristo. O Senhor deseja ver em nós uma fidelidade inabalável, um compromisso ético com a Tua palavra, Senhor. E se agirmos assim, perdermos neste mundo, que seja, o que nós não perderemos é a Tua aprovação. E é o que nós queremos, Senhor, é encontrar-te, é ver o Teu sorriso e ter a certeza que naquilo que nos competia, vivemos como o Senhor desejou que vivêssemos, vivemos como o Teu Filho morreu para que pudéssemos viver. Pedimos isso e é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gente, bom domingo e nos vemos hoje à noite.